tratar uma questão, né, nessa questão da cultura pop. Lá para os anos 70, 80, não vou lembrar bem das datas aqui, saiu o filme Jesus de Nazaré e apresentou um Jesus sério, calado, sem emoções, né? Parecendo até meio autista, né? Com o cérebro funcionando de maneira diferente dos outros. Mas ele batia muito com uma ideia que a gente tinha de Jesus na época. Depois veio o Jesus de Mel Gibson, né? Centrado, forte, firme, com um Baita filme, né? baita filme com um propósito, né? Que suportou tudo, né? Mas muito sério. Depois chegou agora o The Chosen, né? Com um Jesus muito pop, né? Muito alegre, feliz. Não tem como não gostar daquele Jesus, né? É difícil ver alguém fazendo barreira. Mas eu fico pensando sobre essa questão da cultura pop, que é como se cada um desses Jesuses, né, que aparece por aí, fosse meio diferente uns dos outros. Acaba assim que parece que cada geração busca um tipo de Jesus, uma característica de Jesus que supre ali as suas necessidades. Então, quando a gente entende que Deus quer se manifestar através de Jesus, qual desses Jesus, né? Não exatamente desses três, mas se o Jesus que a gente vê sofre influências da cultura, do momento, da geração, nós podemos ter uma relação com o Jesus real? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá, por que que Deus, quando vai colocar nas tábuas da lei os 10 mandamentos, um deles é não farás para ti imagem de escultura, de nada que está no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem elementos celestes, né, visíveis, né? Nosso Deus é um Deus invisível. A gente vai em culturas orientais, a gente vê um monte de escultura, um monte de coisa muito muito visível. E agora a gente serve a um Jesus que eu nunca vi, a um Deus que eu nunca vi, a um Espírito Santo que eu não sei como é visualmente, né? Então, esse Deus que nos é revelado através dos sentidos, obrigado, querido. Esse Deus que nos revela, que nos é escondido através dos sentidos, ele fala pra gente que devemos bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Uhum. Então esses elementos aí ficam em segundo plano. Os 5 sentidos ficam em segundo plano, porque tem um sexto sentido, se a gente puder falar assim, que é um sentido espiritual, que esse sim é transformado, esse sim é tocado. Então, a gente vê no cinema várias representações de Deus. De fato, Jesus está lá na década de 70. Né? O Pasolini, um diretor italiano, faz o Evangelho segundo São Mateus, um filme maravilhoso. E esse é um Jesus muito mais ríspido, muito bravo, sisudo, né? Cada um vai respondendo de acordo com a sua ótica mesmo. E nenhuma dessas óticas é perfeita, porque a gente não tem máquina do tempo para ver exatamente como que Jesus era. A gente tem escritos de como Jesus escolheu responder algumas questões, mas eu não consigo saber. Tem uma música do J Neto que ele fala não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que ressuscitou. E um dia Obrigado. também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Amém. Mas Amém. enquanto esse dia não chega, a gente fica com a tela em branco. E a fé é suficiente para completar essa imagem. Então, eu não sei se o The Chosen, se o Paixão de Cristo, se o Jesus de Nazaré, cada um dessas obras cinematográficas está representando corretamente. Eu creio que toca em algum aspecto. Mas o que eu creio é que Deus se revelou de muitas formas pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a revelação perfeita do Pai. E a gente só tem acesso às palavras dele, aos exemplos que ele deu, aos relatos que falam sobre ele. E Deus entendeu que é suficiente o texto, o relato.
e não nos deu uma fita VHS para a gente colocar no videocassete e ver como é que foi Jesus no Monte das Oliveiras. Eu não tenho acesso a isso. Eu vou ver isso lá no telão do fim do mundo, né? A gente fala que mostra lá os pecados que tem na nossa vida. Enfim, eu vou ver Cristo com meus próprios olhos algum dia. Enquanto isso, eu fico com o texto. Então, cada autor vai fazer uma leitura específica. O cara do The Chosen põe um Jesus mais gente boa. O Mel Gibson põe um Jesus que sofre, que apanha o filme todinho, tadinho dele. O Jesus de Nazaré é mais absorto, assim, mais conceitual. E eu fico com as escrituras. E o modo como os evangelistas retrataram o Cristo. Ficamos com as escrituras e com a relação de comunhão, de intimidade com Jesus, com a nossa relação pessoal, né? Onde nessa relação Isso. ele pode não se revelar completamente, mas ele pode revelar o que é necessário para a minha caminhada com ele. E o interessante é que cada um tem uma revelação distinta, né? Uhum. E quão é importante nós termos comunhão com os outros, porque eu consigo ter uma perspectiva de qual é o Jesus que você vê, Irlan, qual é o Jesus que você vê, Carlos, eu falo qual que é o Jesus que eu vejo. E o interessante é que ele fala no nosso dialeto, Uhum. um dialeto entendível. Uhum. E colocando aqui uma contribuição de 5 centavos em cima das obras que foram citadas aí, falando do ponto de vista técnico, né? Esse filme do Mel Gibson, ele foi extremamente elogiado pela crítica, ele inclusive ganhou o Oscar, né? Em algumas categorias ali, eu não me lembro qual. Falando do ponto de vista teológico, você pode falar até melhor do que eu, Erlan, mas eu sigo também bastante o Rodrigo Silva e ele coloca ali uma representação de que o filme ele é muito fiel ali às escrituras, e até na parte do açoite do Senhor Jesus, ele fala que existem um chicote que ele prega mesmo na pele e sai rasgando, então que o Mel Gibson, nesse nível de detalhe, ele conseguiu representar muito bem alguns aspectos ali. Já no do The Chosen, eu acho que eu assisto também The Chosen, gosto bastante. Se eu pudesse falar assim, o que eu acho que é o Jesus, né? Eu acho que ele é uma mistura dos dois. Eu ainda não vi o do The Chosen ser crucificado, né? Ainda vai ter esses episódios, mas eu acho que ele deve mudar um pouco esse tom. Quando ele chegar assim mais próximo dessa etapa, eu acho que os produtores devem mudar isso, porque não tem como o cara manter aquela postura ali por Tem muito tempo, né? episódios, tem episódios onde no The Chosen onde Jesus é bem incisivo, né? Isso. O próprio Sermão do Monte, a parte Uhum. final do Sermão do Monte, no episódio que o fariseu está na casa de Maria e ela chega lá e derrama o perfume nos pés de Jesus. Jesus ele é bem incisivo e não passa pano, não. Mas é claro, assim, 70% do filme é um Jesus que é amoroso, acolhedor e é uma leitura correta, Uhum. mas não apenas, né? Jesus ele mostra ele mostra uma variedade de personalidades, né? Mas se a gente olha, inclusive, como os evangelistas escolheram retratar Jesus, cada um com uma perspectiva. Mateus é um Jesus muito mais pautado em cumprimento de profecias, né? Uma leitura que é voltada mais para os judeus. Marcos é uma leitura muito mais voltada para os romanos, para gentios, né? Lucas é um apanhado histórico de Jesus. João, ele argumenta sobre um Jesus que é o Logos, que é o Deus encarnado, que tudo que existe foi feito por meio dele. É um Deus que é a luz dos homens. Ele tem várias metáforas. João é um evangelho diferente. Então, cada um tem uma perspectiva. Qual a certa? Todas estão certas porque cremos na inspiração do Espírito Santo. Então, qual é a certa? É o do Mel Gibson? É o do The Chosen? É do cada um? Cara, cada um vai pegar um aspecto. Porque toda vez que a gente conta uma história, a gente escolhe deixar alguns fatos de fora. Eu vou chegar em casa hoje e falar, cara, vou falar pra minha esposa, pra minha filha, gente, mas foi muito legal o podcast, a gente falou A, B e C. Eu não vou fazer um relato ipsis literis de tudo que a gente fez aqui. Sim. Eu vou contar um recorte, algumas coisas que me chamaram a atenção, algumas coisas que eu acho que elas gostariam de saber. E não vou deixar de fora a planta que ficou ali em cima. Vou deixar de fora o teto que tá aqui, é branco, que tem um fio ali em cima. Deixei de fora alguns elementos que são verdadeiros, são relevantes em algum ponto, mas ficaram de fora. Então todo recorte é uma escolha do que a gente deixa de fora.
e eu escolho do que a gente decide apresentar para cumprir uma narrativa. E graças a Deus temos 4 perspectivas sobre Cristo que se complementam e nos apresentam um Jesus multifacetado.